A jornada de investimentos envolve erros e acertos. Mas você já sabe quais são os principais erros ao investir e como evitar esses erros? Fala, investidor! Eu sou o Guilherme Carcerra, especialista em criptomoedas e investimentos, e te ensino a analisar quais as criptomoedas são as mais promissoras dentre mais de 5 mil, a fim de garimpar oportunidades de maior potencial para multiplicar o seu investimento com maior segurança e no menor tempo possível, mesmo que você esteja começando do zero. Para entender mais, fica comigo, se inscreva no meu canal do YouTube, me siga no Instagram e na página do Facebook, porque eu vou te ajudar a ganhar dinheiro de verdade nesse mercado. No vídeo de hoje você vai ver sobre os principais erros ao investir, seja na bolsa, no mercado cripto ou em qualquer outro investimento. Os investidores cometem erros. Eu vou mencioná-los para você, a maioria deles acontece em todos esses tipos de investimento. Se por acaso algum deles for específico para o mercado, eu também vou especificar para você. O que não vale é você não ter acesso a esses erros. Em toda a área da vida existem erros e acertos. E a evolução só ocorre quando você para ver quais são os erros e evita esses erros ao máximo. Além, é claro, de evidenciar os seus acertos também. Isso é importante para você também conseguir a sua evolução contínua. De qualquer forma, informo que nesse vídeo eu não estou fazendo nenhuma recomendação de compra ou de venda de criptomoedas. Também não vou te prometer nada que eu não conheça, não tenha feito ou não possa te entregar. Que fique claro também, eu não estou apontando que você ou todos os investidores cometem todos esses erros a todo momento. São erros comuns que investidores cometem ao longo do tempo, talvez alguns desses, talvez um só, talvez já cometeram e não cometam mais, ou até mesmo nenhum. E se você nunca cometeu, mas também nunca se atentou que isso é um erro, que bom, você vai aprender sem ter errado. Como diria Otto von Bismarck, existem 3 tipos de povos. 1. Os que aprendem com as experiências alheias, que são os povos inteligentes. 2. São os medíocres, que aprendem com a própria experiência. E 3. São os idiotas, aqueles que nunca aprendem. Portanto, quanto mais inteligentes nós pudermos ser, melhor. Se eu e você formos medíocre em algum momento na vida, acontece, mas o aprendizado é importante com a própria experiência, pelo menos. Você só deve se atentar para não ser um idiota. Mas acho que você já percebeu qual é o objetivo desse vídeo. Ao final desse vídeo, você vai conseguir entender erros e passar a se atentar para não cometer esses erros. Você pode aprender sozinho e talvez já tenha até feito isso com alguns dos erros, mas ter isso tudo listado aqui vai te ajudar a refletir também. Eu sempre fui da linha de ter o menor volume de erros que eu puder ao longo da minha trajetória. Eu sempre fui de pesquisar os principais pontos antes de agir, mas não deixar de agir também. E por não deixar de agir, eu já consegui aproveitar algumas oportunidades de ganhos antes do que se eu demorasse muito a agir. Mas também, por outro lado, eu acabei tendo alguns erros. Nem tudo é perfeito, é claro. Mas eu me recordo que uma vez eu vendi ações da Rail 3, a Rumo, por ter lido na internet uma notícia sobre denúncia de trabalho escravo. Eu nem sabia mensurar exatamente o impacto que isso poderia causar e não tinha percebido que já era um caso um pouco antigo. Eu vendi todas as ações correndo, eu tive até um ganho na época, entre 10% e 15%. Mas se eu não tivesse me desesperado de forma desproporcional, eu teria mantido e, naturalmente, o ganho com a valorização seria de mais de 100%, que foi o que ela subiu naquele momento. Tudo bem, ainda aprendi ganhando, pelo menos é um ponto positivo também. Aprendi que é preciso mensurar o impacto de uma notícia antes de agir de forma irracional. Eu tenho outros exemplos também, eu sempre fui de ler muito, mas eu já investia. Mas eu queria dominar totalmente o mundo dos investimentos. E foi justamente por isso que eu resolvi fazer o meu MBA em investimento e risco. Já tinha aprendido algumas coisas, mas o MBA me deu uma visão total de investidor, uma visão de mundo mesmo, né? Eu passei a ver o mundo com uma outra ótica. Justamente essa base é o que eu busco passar para você, não só neste vídeo, mas também nos outros vídeos que já tem aqui no meu canal. Guilherme, uma vez eu já vi você falando sobre o seu MBA. Então eu preciso ter um MBA para poder aprender a investir? Bom, como eu disse, não precisa. Eu estou aqui replicando o meu conhecimento
com você. Ou seja, eu estou transmitindo esse conhecimento, não só nesse vídeo, como no canal, no Instagram, no Facebook, no blog, tudo com o mesmo arroba. Se você ainda não me segue, me siga nas redes. O blog está no meu site, né, no site da minha empresa, que é InvestGrade. Eu também passo alguns links desse blog lá nos stories do meu Instagram para você clicar e ver as notícias que eu escrevo, né, as análises que eu escrevo. E nessa direção tem sempre novos materiais ficando prontos para você. O meu objetivo é que você consolide cada vez mais a sua carreira cripto. Sem falar que se você fosse pagar um MBA de qualidade, como o MBA que eu fiz, seria no mínimo 30 mil reais. Mas aqui no meu canal já há muito material e eu vou colocar ainda mais e você não está pagando nada para assistir aqui. De qualquer forma, eu vou reforçar para você, até indicando um erro aqui. Não invista às cegas, sem uma noção mínima dos investimentos. Principalmente se você for colocar um percentual muito alto do seu patrimônio. Esse também é outro grande erro. O meu material te ajuda a começar a investir, mas vai com calma, continue se informando e consumindo esses conteúdos para aperfeiçoar ainda mais as suas escolhas. Eu sei que as dúvidas existem também e para não ficar na subjetividade, eu desenvolvi a Track Crypto, o CryptoScore e o Dose.Cash, ferramentas para te ajudar nesse mundo. Já falei sobre elas em diversos momentos nas minhas redes também. Mas enfim, bora aprofundar no conteúdo principal desse vídeo, os principais erros como investidor. Na verdade são 11 erros. Eu vou começar falando por um que todo mundo pelo menos já pensou em fazer. Comprar um ativo na máxima. A primeira então é comprar um ativo na máxima. Vai me dizer que você nunca viu o seu vizinho chegar e falar que está ganhando muito dinheiro com o investimento? Ou seu vizinho, conhecido, enfim. Aí você para e pensa, olha, eu não posso ficar de fora dessa. Uma rápida observação aqui. Quando eu falo em ativo, né, eu me refiro a um investimento, seja uma empresa da bolsa, uma criptomoeda, um fundo de investimento ou qualquer outro nessa linha. Voltando, esse ativo pode já estar subindo há muito tempo, ele pode estar caro, né? O ativo que seu vizinho falou pode ser que ele já esteja caro, mas não importa. A sua mente está pensando somente que você também precisa ganhar, já que o seu conhecido está ganhando, então você também precisa ganhar. Não significa que você não possa ganhar, é claro, mas seja um pouco mais racional e com um pouquinho de ceticismo, pelo menos para te permitir criticar o que está acontecendo, o que é aquele ativo, aquela oportunidade. Pare, pense e se fizer sentido, você faça. Pode haver, inclusive, a possibilidade de ganhos ainda maiores naquele momento do que aquele ativo do oba-oba que foi mencionado. Por isso que é importante você estar sempre no racional para poder tomar sua decisão. E se você já tiver aquele investimento na carteira e ele tiver, por exemplo, muito valorizado em relação ao seu potencial, faz mais sentido você vender do que comprar aquele ativo. O segundo erro é justamente o oposto, vender na mínima, ou seja, quando está caindo. Se você tem uma criptomoeda e ela está caindo, você não deve se assustar somente por isso. É claro, você deve estar informado e entender se algo realmente mudou ou se é só um ruído do mercado que provocou uma queda. Se for só um ruído, faz mais sentido você comprar mais do que vender no pânico, seguindo inclusive o método Dose.Cash que eu já mencionei. O terceiro erro é o de comprar sem entender minimamente o que é aquele ativo. Você pode estar se enforcando sem saber, é isso mesmo. Não precisa ser doutor naquele investimento, mas quanto mais você estudar sobre a moeda, se for uma criptomoeda, inclusive calculando o seu CryptoScore, mais embasado você vai estar para poder começar a investir. De qualquer forma, sem entender minimamente, não faça. Esse é o meu conselho para você. O quarto erro é concentrar muito do seu dinheiro. Esse é um risco que pode te fazer falir, portanto ele é seríssimo. E vale um parêntese aqui, os erros podem se acumular, esteja mega atento a isso também. Por exemplo, imagine se você coloca ainda muito do seu dinheiro em algo que você não conhece só porque ele está na máxima no oba-oba. Pois é, são 3 erros acumulados. Tá doido, hein? Não faz isso de forma alguma. Guilherme, mas o que seria muito do meu dinheiro? Bom, olha, isso varia de perfil para perfil, mas se, por exemplo, você tem só renda fixa e criptomoedas, você pode talvez ter um pouquinho mais, talvez 10% da sua carteira em criptomoedas. Já se você tem ações, outros ativos arriscados, além da renda fixa, é melhor ter até 5% no máximo em criptomoedas. Mas como eu disse, varia de perfil para perfil. O quinto erro é justamente deixar de ter renda fixa na carteira. É fundamental e eu já falei sobre isso também. Tem até um vídeo em que eu falo sobre criptomoedas, renda fixa e respondo a uma dúvida se há a possibilidade de ter ganhos com renda fixa dentro do mercado cripto. O sexto erro que eu já mencionei, inclusive, aqui embutido em outro erro é
não se manter minimamente informado sobre o que está acontecendo. Você precisa estar informado sobre o que está acontecendo. E aí você também não deve se apavorar com qualquer notícia, que é justamente o 7º erro. Mas também não deve se manter fora das notícias. Se um ativo mudar os seus fundamentos, aí é melhor vender. E nessa linha de raciocínio, o 8º erro tem relação com as consequências disso. Não mantenha em carteira um ativo ruim, que passou a ser ruim. Isso pode acontecer por alguns motivos, que são outros 2 erros que eu vou mencionar agora na sequência. Um deles, o 9º erro, é se apegar ao preço que comprou. Não faça isso. Se o ativo está ruim, veja bem, eu disse se o ativo, o investimento, e não se o seu preço está ruim. É melhor vender o quanto antes, se ele estiver ruim. Se realmente ele perdeu os seus fundamentos, ele pode e deve cair mais. Novamente, aqui você precisa ser racional e não emocional, diferenciar o que é ruído e o que é sinal. O 10º erro é não se apaixonar por ativos. Você não deve se apaixonar. Não faça isso sob hipótese alguma. Acredite, eles não têm o mínimo sentimento, o amor recíproco por você. Às vezes, um investidor fica apaixonado por um investimento que subiu muito e deu muito dinheiro. Tudo bem, mas se ele mudar, você também precisa mudar. Não se apaixone por ele. Se ele mudar, você vende ele, se ele ficar ruim. O 11º e último erro que eu vou mencionar hoje é você não perceber o erro estrutural que aconteceu. Por exemplo, uma criptomoeda caiu muito. Você se desesperou e foi ler sobre ela na internet. Pegou a primeira informação, que era Elon Musk falou mal dela e por isso decidiu vender. Depois, uma empresa sua na bolsa de valores, que você investe, caiu e você se desesperou. Por isso você foi caçar informação na internet e viu dizendo que o fundo de investimento da XP vendeu ações daquela empresa. E no final do dia você se pergunta os motivos que você vendeu e você diz para você mesmo que foram as notícias os motivos que você vendeu. Mas na verdade não foi. O motivo real foi que você se desesperou com a queda do investimento e quis vender no desespero. Pegou só uma coisa que leu na internet para embasar a sua tese vender e resolveu vender. Mas as notícias não são, por si só, um motivo para você vender. Precisa haver mais pesquisa para poder entender por que aquelas pessoas, que eu dei na notícia, venderam, se realmente houve alguma mudança. Por isso o que eu digo é, entenda o erro estrutural. O que fez o seu comportamento ser aquele, e não exatamente um motivo superficial. Olha, se ficou com alguma dúvida também sobre o tema erros ao investir, deixe aqui um comentário. Esse vídeo é fundamental para a sua carreira cripto ou até para você se tornar um investidor de carreira. E eu quero que você tenha essa compreensão total para que a gente possa seguir juntos cada vez melhor aqui nessa jornada. Bom, no vídeo de hoje então você viu 11 erros comuns dentro do mercado financeiro. Apesar de serem comuns, esses erros são repetidos por diversas vezes por diversas pessoas ao longo do tempo. Eu mesmo já tive alguns desses erros e imagino que você também já tenha tido. Mas acredite, nunca é tarde para evoluir. E quanto antes você evoluir, melhor. O mais importante também é estar aberto ao aprendizado. Estamos chegando ao final desse vídeo, investidor. Não se esqueça também de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e de marcar o sininho para receber avisos dos futuros vídeos que serão postados por aqui. E se você gostou desse vídeo, se aprendeu alguma coisa comigo, deixe seu like e compartilhe com aquele seu amigo que gosta de investimentos e criptomoedas. Fazendo isso, você me motiva a continuar compartilhando os meus conhecimentos com você. Fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!